O Nubank acabou de passar o Itaú em valor de mercado e a partir de agora ele é o banco mais valioso, o maior banco da América Latina. Poucos dias atrás, inclusive, os BDRs do Nubank subiram mais de 4% num só dia, sendo que eles já acumulam uma boa alta nesse ano. E é como toda a hype, muitos investidores se perguntam, poxa, será que agora é a hora de eu investir nas ações do Nubank? Faz sentido entrar agora? Ou será que o bonde já passou? Tá barato? Vai crescer? Enfim, nesse vídeo a gente vai tentar te responder isso e, além disso, te explicar como e por que o Nubank passou os bancões em valor de mercado, falar se vem ou não dividendos por aí e se esse papel entra ou não na minha carteira e tá alinhado com as estratégias de seleção de ações aqui do Clube do Valor. E para isso eu vou chamar aqui o meu sócio, o Felipe Almeida, do canal Seu Dividendo, analista CNPI, planejador financeiro CFP, um cara que entende demais, que vai te contar toda essa história, porque como você pode ver, eu tô aqui gravando no novo estúdio do Clube do Valor. Isso é uma piadinha, né? Eu tô de férias, na real. Mas mesmo de férias, eu não pude deixar de trazer essa notícia aqui para vocês, para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento possível. Por isso, Filipão, bola contigo, conta melhor essa história aí. E você já sabe, né? Deixa o dedo no like e simbora. Boa, então vamos falar sobre essa história do Nubank e eu quero começar do começo. Porque a primeira pergunta que fica é como assim o Nubank, um banco digital, passou o maior banco, o maior bancão do Brasil em termos de valor do mercado? E a gente precisa lembrar que essa não é a primeira vez que isso acontece. Quando o Nubank fez o IPO dele ali no final de 2021, o que a gente viu foi uma cotação que saiu valendo quase R$12 a preços do BDR agora. E naquele momento, por um curto espaço de tempo, ele também passou a valer mais em valor de mercado do que o Itaú. Só que como as quedas que vieram nos meses seguintes foram muito fortes, chegando a cair praticamente 80%, essa história morreu e aí o Nubank só veio valer mais que o Itaú novamente agora em 2024. Lembrando que isso levou somente 10 anos de história do Nubank para acontecer, uma vez que ele foi fundado ali em 2013. E aí, para entender um pouquinho o que é que está acontecendo com o Nubank, vamos abrir os resultados do banco. Que afinal de contas, quando a gente olha esse gráfico de receita crescente aqui de 2014 até agora, a gente realmente vê um negócio fenomenal. E aí, olhando primeiro para as receitas, né, vendas totais do banco, o que a gente vê é uma alta de 64% no primeiro trimestre de 2024. Enquanto isso, o lucro líquido também do banco não para de subir semestre após semestre, batendo agora seus 443 milhões de dólares. Isso tudo com o índice de rentabilidade, o ROI, de 27%. E aí, se a gente olha para um prazo um pouquinho mais longo, de 2022 para cá, o que a gente lembra é que, na verdade, o Nubank ele dava prejuízo até essa época, até o terceiro trimestre de 2022 ali, que ele virou para o lucro e dali para cá foi só para cima esse lucro do Nubank. Só para a gente ter uma ideia novamente da magnitude disso, a gente está falando de uma receita, né, de um número total de vendas que multiplicou por 3 de 2022 para cá, 2 anos para cá. E a gente não está falando de uma receita de R$1 milhão de uma empresa que virou 3 ou 4. A gente está falando de uma receita que já era de 877 milhões de dólares e passou para 2 bi e 700 milhões de dólares. Mas nem tudo são flores. Para construir esse índice muito acelerado de aumento de lucros e receitas, o banco precisa assumir alguns riscos. E a gente consegue ver isso na inadimplência do Nubank, que para o período mais curto, de 15 a 90 dias, créditos mais curtos, já chegou a 5%, o que é maior em relação a todo o índice de inadimplência passado do banco. E também para o período de mais de 90 dias, período de mais longo prazo, já bateu 6,3%, que também é a maior inadimplência da história do Nubank. Enquanto isso, se a gente for comparar elas por elas, a inadimplência do Itaú, relatado aqui em 2024, está em cerca de 2,7%, 2,4% ali nessas duas mesmas métricas que a gente viu para o Nubank. Em outras palavras, o percentual de pessoas que não está pagando o que deve para o Nubank é o dobro do que é o do Itaú. Mas esse não é o único comparativo que a gente pode fazer diretamente entre os dois, eu já vou te falar um pouco mais. E eu também quero te convidar para se aprofundar na tua carteira de investimentos antes de a gente aprofundar no assunto do Nubank. Será que Nubank ou Itaú cabem na tua carteira de investimentos? Será que eles fazem sentido para você? Essa resposta depende 100% de como é que você investe, dos teus objetivos financeiros e da tua disposição para correr riscos. Então foi pensando em te ajudar com isso que eu disponibilizei algumas vagas da nossa análise de carteira gratuita. É nela que você consegue conversar com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor, que vai identificar os pontos fortes e fracos da tua carteira e ver como é que você pode investir melhor para acelerar a tua jornada de liberdade financeira. Se você quiser participar de uma dessas vagas da nossa análise gratuita, é só clicar nesse link aqui em cima, preencher um breve formulário e um dos nossos especialistas do nosso time vai te ligar
para fazer contato contigo. O link tá no primeiro da descrição do vídeo também. Beleza, mas aí fica a pergunta agora. O que é que fez com que o Nubank passasse o valor do mercado, não só do Itaú, mas de toda a América Latina? E basicamente a resposta é muito simples. O Nubank valorizou a cotação das suas ações. Se a gente olhar para o último mês, foi praticamente 8% de alta, o que fez com que o banco batesse 300 bilhões em capitalização, que nada mais é o valor do mercado, pegar toda a quantidade de ações em negociação do banco e multiplicar pelo valor unitário de cada uma das ações. No mesmo período, o Banco Itaú bateu ali seus 289 bilhões de valor do mercado. E se a gente olha para as ações do Nubank, elas vêm valorizando mais de 51% do começo desse ano para cá. Já as ações do Banco Itaú acompanham um pouco mais o índice Bovespa ali e caem mais de 6%. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar, pô, beleza, então o Nubank aqui é muito melhor do que o Banco Itaú. Só que a conclusão não é tão rápida assim. Primeiro a gente precisa lembrar que a gente está comparando bananas com maçãs aqui. Uma vez que o Banco Itaú é negociado na Bolsa do Brasil e o Nubank é negociado na Bolsa de Nova York. Só por conta disso, a negociação dos ativos já é completamente diferente. Não faz sentido se usar uma mesma estratégia para comparar os dois. Agora, a gente consegue comparar mais dados financeiros das duas empresas. Uma delas é olhar para o atual lucro líquido do Nubank, que está batendo 378 milhões de dólares, o que na cotação de R$ 5,21 do dia que eu gravo esse vídeo, dá quase 2 bilhões de lucro líquido. Enquanto isso, o Banco Itaú reportou praticamente 10 bilhões de lucro. Então a gente está falando de 5 vezes mais do que o Nubank. Vamos olhar para a receita, que é o total de vendas dos dois bancos. O Nubank está atualmente com 2,7 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos ali seus 14 bilhões de reais, enquanto que o Banco Itaú reportou quase 26 bilhões. Isso já descontando alguns custos de captação de cliente aqui, ou seja, é mais do que isso. Ou seja, o Banco Itaú tem mais receita e tem mais lucro. Além disso, se a gente for olhar para a principal, o coração de uma empresa que trabalha como um banco, que é a sua carteira de crédito, afinal de contas o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. O Nubank hoje tem uma carteira de crédito que gira em torno de 102 bilhões de reais. Nessa imagem está mostrado ali em dólares. E para fazer o gerenciamento desse risco, dessa carteira de crédito, ele tem uma provisão para devedores duvidosos de cerca de 4 bilhões de reais. Ou seja, é um recurso que o banco represa ali no seu balanço para cobrir possíveis rombos de inadimplência dos seus clientes. Enquanto isso, o Banco Itaú tem uma carteira de crédito de mais de 1 trilhão de reais. Isso aqui é muito dinheiro. E ao mesmo tempo, o Banco Itaú tem somente um PDD de pouco menos de 9 bilhões de reais. Ou seja, é 2 vezes o PDD do Nubank, só que com uma carteira de crédito que é 10 vezes a do Nubank. Isso por si só já demonstra uma gestão de risco completamente diferente. A carteira de crédito do Itaú, ela é mais saudável, mais segura do que a do Nubank. Então sim, o Nubank ele tá numa proposta de ser muito mais arrojado na geração de riqueza. Então por que o mercado acaba considerando o valor muito mais alto e valorizando muito mais as empresas do Nubank do que o do Itaú nesse momento? E isso acontece porque o mercado gosta de tentar prever o futuro, de ver quem é que está com uma expectativa arrojada de crescimento e está tornando isso realidade. Afinal de contas, de novo, o Nubank foi fundado ali em 2013 e só veio dar lucro praticamente 10 anos depois. E visto que só faz 10 anos, o banco que começou com aquela proposta de cortar custos de transação, quem não lembra, né? Tinha muito TED nos bancões, o Nubank veio com uma proposta de aplicativo super simplificada, mais amigável, um cartão de crédito que tinha limites bem limitados mesmo, e ali ele começou a adquirir novos clientes. A dúvida do mercado inteira é se o Nubank ia conseguir rentabilizar em cima dos clientes que ele estava ganhando de rodo. E o que a gente vem vendo é que sim, nesse gráfico que eu achei super legal aqui que o Nubank mostrou, ele compara na linha mais escura aqui desses gráficos o quanto de receita cada um dos clientes deixa no Nubank, comparando com o tempo de uso que ele tem do aplicativo. O que você vai perceber é que as linhas escuras levam menos tempo para gerar uma receita maior, enquanto que as linhas mais claras, que são do passado, ali por volta de 2017, elas levavam muito mais tempo para que o cliente gerasse uma receita menor. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais o Nubank consegue gerar maior receita por cada um dos clientes. E a ideia do Nubank é continuar seguindo, disruptando outros mercados, uma vez que ele está tentando fazer o que fez no Brasil, agora no México. Inclusive de forma mais acelerada com o que aconteceu no Brasil. É isso que esse slide aí mostra para você. E ele está tentando disruptar até outros segmentos que não somente o setor bancário. Agora o Nubank está com projetos de entrar no setor de telecomunicações, que inclusive é um setor muito similar ao dos bancos há 10 anos atrás. Setor extremamente comoditizado, com serviço bem duvidoso e altos custos. O Nubank tem um baita case. Não tem como falar que eles não impactaram o mercado. Só que é justamente por isso que o banco ganha muita atenção e com muita atenção vem muitos investidores. Com muitos investidores, o
preço acaba sendo inflado. Não à toa a gente olha para o preço, para o valor patrimonial do Nubank, que está atualmente em mais de 8. Isso aqui é fora de qualquer comparação que a gente possa fazer, pelo menos aqui no Brasil. O preço sobre lucro está em mais de 44, ou seja, 44 anos para você reaver o seu investimento, contando que o lucro seria igual ao de hoje. Ah, Felipe, mas se o Nubank multiplicar por 4 vezes o lucro dele nos próximos anos, esse preço sobre lucro vai cair. Só que na verdade não. Se o Nubank continuar multiplicando os lucros dele como ele vem fazendo, a cotação das ações vai continuar subindo e o PL vai continuar sendo alto. Porque isso metrifica o mercado olhando para frente e mantendo uma expectativa de crescimento altíssimo. E esse é justamente o problema. Uma empresa que está sendo cotada num preço muito caro, como é o caso do Nubank, caso qualquer coisa venha diferente do esperado, caso o crescimento seja um pouquinho menor do esperado, por mais que haja crescimento, a empresa costuma cair muito forte. É o que aconteceu em outras linhas com a VEG aqui no Brasil, que é uma das empresas mais caras da nossa bolsa, que chegou a cair praticamente 9% em um dia só, mesmo reportando recordes de receita e de lucro. Só que como o crescimento esperado era maior, e isso já estava no preço da empresa, ela veio a cair. Então o Nubank está com o preço lá em cima. E os dividendos, né? Agora que eles estão lucrando, será que eles vão distribuir dividendos? E a resposta é muito simples, básica e direta. Eles não distribuíram dividendos até agora, a gente vê um total de 0 ali no seu dividend yield. E segundo o próprio CFO da empresa, não está nem perto dos projetos do Nubank fazer uma distribuição de dividendos, uma vez que, como eles querem disruptar muito o mercado, o lucro precisa voltar para dentro dos investimentos da empresa. Então, nos nossos atuais modelos, Nubank não faz sentido. E para quem nos acompanha, deve lembrar que a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas de investimento, que inclui tanto ativos aqui no Brasil quanto ativos internacionais. Tanto é que a grande maioria das carteiras dos nossos investidores aqui do Clube do Valor, elas têm alocação em ações americanas. Seja um pouco menos, como esse é o caso aqui de 10% somente em ações internacionais, seja um pouco mais, num modelo mais arrojado, com 1/3 da carteira em ações americanas. Inclusive, deixando isso aqui de novidade para quem chegou até esse momento do vídeo, a gente aqui do Clube do Valor tá com uma nova estratégia focada em ações americanas saindo do forno. A gente deve anunciar isso nos próximos meses. E que, inclusive, hoje o Nubank não faz parte. E aí, se você olha para tudo isso, se você quer aprender a investir com a nossa metodologia, a minha, a do Ramiro e a do Clube do Valor, que são mais de 120 pessoas unidas buscando trazer tranquilidade financeira para os brasileiros, a gente escreveu um e-book te mostrando detalhe por detalhe de como é a nossa metodologia e o nosso sistema de alocação estratégica. Você pode conhecer tudo isso baixando o e-book Como Investir R$1 Milhão, que tem esse nome ali, mas ele serve para qualquer valor do patrimônio. Para você baixar, é só clicar nesse link que eu vou deixar aqui ou no segundo da descrição do vídeo, é tudo 100% gratuito. E aí, se você quer continuar aprendendo no YouTube, você precisa assistir a análise de uma carteira de investimentos que foi a pior que eu já vi na minha vida e eu fiz aqui nesse vídeo. São R$8 milhões muito mal investidos e eu preciso que você assista. Se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você hoje, deixa o like, se inscreve no canal que eu tô te esperando no próximo conteúdo.